Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e de todas. Esse é um momento muito especial para nós, né? Momento em que nós vamos, na parceria que fizemos com as queridas pessoas da Rede Conhecimento Social, mostrar para vocês o resultado da nossa consulta a 1.838 professores do Brasil todo. Essa consulta ela foi decidida exatamente na época em que o Matema fez 20 anos. Nós temos agora mais de 20, mas quando estávamos para fazer 20 anos, nós começamos a pensar uma coisa que estava nos incomodando. Nós sempre fizemos formação de professores, isso está no nosso DNA. Foi assim que a Inês e eu começamos e que fomos convidando o grupo que quis sonhar junto, mudar o ensino da matemática no país. Mas nós sempre fizemos a formação de professores pensando o que os professores queriam, decidindo o que devia ser. Na maturidade, né, ali quando nós estávamos com 19 anos e tal, nós começamos a pensar, será que o que nós queremos é o que eles querem? Será que o que eles querem vem ao encontro das coisas que nós imaginamos? Porque todo mundo fala a respeito do que o professor deveria aprender, do que o professor deveria ter. E nós decidimos, então, fazer ao contrário, consultá-los, né? E todos os professores que ensinam matemática, da educação infantil ao médio, portanto, não são só os professores de matemática, né? E aí, nessa confluência boa, que eu acredito que nós formamos, havia acabado de sair a pesquisa do Inspirar e Porvir. E nós achamos, porque não estava no DNA, apesar de nós sermos da matemática, nós não imaginávamos fazer uma pesquisa estatística convencional. Nós queríamos muito mais atuar na linha qualitativa. E aí, conhecendo a pesquisa, gostamos, né? A consulta que o Inspirare fez, gostamos. Aí fomos conversar com a equipe da Ana, e que nos apresentou, então, a equipe da Rede Conhecimento Social, e hoje estamos aqui, depois de intenso trabalho, contando com vocês. Nós escolhemos pessoas muito especiais, todas ligadas de alguma forma ou a políticas ou a programas que trabalham com formação continuada, por isso não é um grande público. Então, de fato, vocês estarem aqui para nós é bem importante. Esses foram os principais objetivos, compreender quais os aspectos são essenciais na formação do professor que ensina matemática e que tem potencial para fortalecer a aprendizagem dos estudantes, construir um estudo de forma a dar voz aos professores em todos os sentidos, inclusive no desenho da consulta. Vocês vão entender um pouco como foi essa metodologia. E, no começo, nós queríamos fazer essa consulta muito centrada nas coisas que o Matema faz. Depois nós vimos que nós podíamos compartilhar. E é por isso também que vocês estão aqui. Que outras pessoas que trabalham com formação de professores precisariam conhecer os nossos resultados para que nós pudéssemos pensar na educação continuada em matemática, que é um problema bastante grave na educação brasileira, os resultados de matemática, né? Então, o Matema é essa instituição que tem mais de 20 anos. Nosso grande foco é melhorar a qualidade do ensino da matemática. Ao longo desses anos, nós já trabalhamos com mais de 40 mil professores, impactamos diretamente 1.200.000 alunos, mas é pouco, precisa muito mais. A escala pede mais, né? E esse estudo também tem a finalidade de entender como é que a gente pode pensar coisas da escala e um princípio deste grupo. Nós defendemos que não há um problema genético na população brasileira que impede de aprender matemática, né? A questão é a matemática tem e pode ser aprendida por todo mundo. Então, esses somos nós. Ana?
Gente, bom dia. Estou aqui de novo no microfone mudo. Também agradecendo a todo mundo. É muito legal ter quem a gente tem aqui, não é qualquer plateia, é a plateia. Então, acho que é bem legal mesmo. A maioria de vocês conhece a minha história, então não vou repetir a história toda, mas enfim, o assunto é Ibope muito tempo, aprender a fazer pesquisa, sabia gerir empresas que faziam pesquisa. Depois, 10 anos de Instituto Paulo Montenegro, onde a gente juntou o expertise em pesquisa com o foco na área social, em particular com a área de educação, e entendeu magicamente que pesquisa e mobilização funcionam, né? A hora que você junta a produção de conhecimento compartilhada com, criada com, feito junto com aquele que você, no fundo, está querendo beneficiar, essa coisa tem uma mágica que a gente não imaginava, mas que dá muito certo. Paulo Montenegro acabou, a gente saiu, Rodrigo, Marisa e eu olhamos em volta, falamos, a gente não quer ir para nenhum outro lugar, a não ser continuar o que a gente já está fazendo hoje. Criamos a Rede de Conhecimento Social para dar continuidade a esta mesma ideia. Produzir conhecimento coletivamente não é um privilégio, não é uma coisa que dependa de conhecimentos prévios, você pode produzir conhecimento com qualquer um. É nessa escuta do conhecimento de cada um das suas realidades que sai uma produção com uma outra qualidade e é delicioso quando a gente encontra um parceiro, como foi o caso do Matema, que compra essa ideia na sua integridade. Então, houve uma total respeito e autonomia de que o processo nascesse a partir dos professores, que de fato são os coautores desse trabalho, e a gente foi só orientando para que ele ficasse com uma cara de um estudo que possa ser traduzido depois numericamente na síntese dessa escuta. A gente acredita que o foco, embora aqui seja, evidentemente, o ensino da matemática, é uma situação que pode ser reproduzida, no fundo, para qualquer conteúdo, e acho que a gente quis trazer vocês aqui até para compartilhar da potência que esse tipo de estratégia tem. Então, eu principalmente agradecer à própria Kátia, Inês e à equipe do Matema por embarcar nessa proposta, né, de maneira tão aberta, tão íntegra, e deixar com que os resultados, de fato, traduzam aquilo que a gente aposta. Então, é esse o agradecimento e a gente conversa um pouco depois. Para vocês, um pouco, a Ana já adiantou, né? Mas contada principalmente da parte metodológica desse trabalho que a gente vai apresentar para vocês. Primeiro, que a gente trabalhou, né, como a Kátia introduziu, com a mesma metodologia da escuta Nossa Escola em Reconstrução, que a gente fez em parceria com o Porvir Instituto Inspirare. E que metodologia é essa, né, perguntação? Ela nada mais é do que essa proposta de construir coletivamente uma escuta, uma pesquisa de opinião. Então, a ideia da metodologia é passar por todas as etapas da construção de uma pesquisa de opinião, só que há muitas mãos, e não dentro de um escritório, eu, pesquisadora, definindo quais são as minhas perguntas de pesquisa e levando isso a campo e escutando as pessoas, que também é um processo super legítimo, mas que, para os objetivos que a gente tinha, né, aqui para o nosso estudo, que era realmente dar voz para esses professores, a gente acha que tem muito efeito, né, muita potência, fazer esse processo de construção junto com os próprios professores. Então, o passo zero da metodologia foi a constituição do que a gente chama do grupo de atuação. Esse grupo de atuação foi composto por esses 18 professores que ensinam matemática, tanto polivalentes quanto especialistas, ou seja, a gente está falando de todos os anos, né, da educação básica, e foram professores que a gente quis trazer que representassem as diferentes redes de ensino, né, tanto pública quanto privada, e também que representassem diferentes territórios e diferentes realidades, né? Então, a gente se preocupou em abranger essa diversidade desde o momento da elaboração, do início dessa consulta. Eu queria pedir, a gente tem hoje aqui, presencialmente, eu ouvi um nome ali no Facebook, né, de um professor também que participou do grupo de atuação. Muitos deles não puderam estar aqui presentes, né, por conta do horário, do dia, enfim, outras atividades, mas tem aqui a Simone, né, que se apresentou, ela é uma das professoras que compôs esse grupo de atuação. E daqui a pouquinho eu vou chamar ela para contar um pouco também para a gente, né, Simone?
E aí, quais foram os passos, né, que esse grupo de atuação percorreu com a gente e nós, equipe, percorremos para o desenho dessa consulta, que vocês vão conhecer os resultados. A primeira atividade foi uma oficina inicial, que a gente chama de perguntação, que nada mais era do que a gente fazer um processo de qualificação do tema formação continuada em matemática. Então, entender o contexto, o que esses professores já passam no dia a dia, o que eles conhecem de formação continuada, o que já fizeram, quais são as expectativas deles. Essa foi uma construção com o grupo de atuação importante para definir as perguntas que nortearam esse estudo que vocês vão conhecer agora. E aí, definidas essas perguntas norteadoras, a gente fez também um processo de elaboração de hipóteses com os professores, muita discussão, né? Passamos um dia inteiro com eles em outubro para definir todos esses pedaços. E aí, o desfecho, né, da nossa atividade na oficina foi justamente a elaboração do questionário. A gente construiu ali coletivamente um embrião desse questionário, para depois passar para a etapa seguinte, que é o tratamento técnico desse questionário. Porque, vejam, numa atividade de 8 horas é impossível a gente sair com um questionário redondinho, né? Mas aí, então, a gente voltou, né, nossas equipes, Matema, Rede de Conhecimento Social, e o próprio grupo de atuação, para fazer o tratamento técnico desse questionário. Então, olhou as perguntas, mexeu na ordem, viu o que faltou entrar, que estava na discussão, o que sobrou, e etc. A gente mandou para o pessoal do grupo de atuação fazer o pré-teste desse questionário para ver se as perguntas estavam sendo bem compreendidas ou não estavam, e assim por diante, para, em seguida, aí sim, abrir para o que a gente chama do trabalho de campo, que, no caso da nossa consulta, foi todo feito online. Então, a gente disponibilizou um link para ser divulgado, e esse link foi percorrendo aí diversas redes. Eu vou contar um pouco mais disso um pouco para frente. Então, foi uma pesquisa online que aconteceu aqui nesse período, de novembro de 2017 a janeiro de 2018. É importante essa data, para vocês verem depois o quão abrangente foi, né, a nossa escuta. E aí, depois de fazer esse trabalho de campo, a gente foi para um segundo encontro com o grupo de atuação, né? Aí, em dezembro, foi um momento intermediário em que a gente decidiu, não, vamos deixar um pouquinho mais esse questionário até janeiro, para os professores terem mais tempo, né? Então, o tempo todo nessa troca com os professores, decidindo, né, o andamento da consulta. Nessa oficina, a gente fez uma análise dos resultados prévios, né? Então, olhou o que estava vindo de dados, o que já estava vindo de observações em relação ao que os professores queriam de formação continuada, olhou as hipóteses que foram desenhadas lá na primeira oficina, viu se a gente estava respondendo as perguntas norteadoras, e aí, para depois, em seguida, depois de fazer esse olhar coletivo, aí a gente sentar equipes da rede e do Matema e fazer, aí sim, um tratamento mais técnico dos dados, né? Fazer o que a gente chama da limpeza do banco de dados, né, Inês? A gente fez uma triagem, né, para ver o que tinha de dados que deveriam permanecer ou não deveriam. Fez o processamento, transformou tudo aquilo de coleta nos dados que vocês vão ver aqui um pouco mais para frente. E aí, esse momento que a gente está agora iniciando, né, é só a inauguração. A ideia é que a gente faça um movimento permanente de divulgação dos resultados. E aí, a Kátia já disse, né, a gente conta com esse grupo super seleto, super especial, e as pessoas que estão vendo a gente também no Facebook, por favor, para ajudar a gente no processo de divulgação, que não seja só de falar os números, mas que seja de problematizar a partir do que a gente construiu, né? Que seja de aproveitar essas informações, esses resultados, para, de fato, desenhar, né? Fazer com que a voz dos professores que a gente foi construindo aqui nessa produção de conhecimento seja de fato ouvida e seja de fato levada adiante. Então, de quem a gente está falando, né? Então, aqui a primeira informação que a gente traz de resultado para vocês é a quantidade de respostas que a gente conseguiu. Então, lá no início, quando a gente olhou, né, na nossa oficina final de perguntação, a gente conseguiu
essas 2.952 respostas. Num período, né, se vocês pararem para pensar, que é novembro até janeiro, são meses complicados para os professores, né? Não foi o momento ideal para a gente fazer essa escuta. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu alcançar um número muito considerável de pessoas. Como que a gente alcançou esse número? A gente fez divulgação em redes sociais, fez em mídias, a gente contou com parceiros de divulgação muito importantes, né? Que foram algumas redes de ensino, como o Marista, né, e Salesianos. O pessoal do Porvir fez divulgação para a gente, o Sempec também fez divulgação. Quem mais, Kátia? A Lehmann também. Nova Escola. Enfim, foram diversos parceiros, desculpa se eu esqueci de algum, que ajudaram a gente nessa divulgação. E a gente fez também algumas articulações com redes de ensino, né, que trabalham com formação de professores, e as redes de contato do próprio grupo de atuação. No final das contas, a gente olhando esses dados, viu que eram professores que lecionam matemática, que era o nosso público-alvo, eram 1.838 respostas. Ou seja, a gente teve vários curiosos. O que, para a gente, na verdade, não é um resultado ruim, ao contrário. A gente vê muito valor no fato de ter tantas pessoas curiosas, que eram interessados, em geral, na temática, mas tinham professores de outras disciplinas, ou seja, tem aí uma vontade, né, de falar sobre sua formação, gestores escolares e gestores educacionais, que estavam interessados em saber o que os professores que eles lidam ali estão pensando. E aí, aproveitando essa fala aqui, isso é uma citação de um dos professores do grupo de atuação, eu queria convidar a Simone para falar um pouquinho sobre essa parte de divulgação do questionário. Como que foi essa mobilização? Você fala um pouquinho, Simone? Novamente, bom dia. Havia uma angústia muito grande do grupo de professores, esses 18 professores, que esse nosso bebê que nós gerimos lá no Matema, todo mundo conhecesse, né? Essas perguntas. Havia em nós uma angústia de colocar para todo o país responder. E também saber o que nossos amigos, parceiros de outros estados, até dos nossos estados, companheiros, né, de rede, de estadual, municipal, também concordavam, o que eles pensavam em relação àquelas perguntas. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo, que eu mandei uma pergunta para uma professora, e era para tecer uma divulgação. Qual é a formação que nós queremos? Era para ela me ajudar a criar a resposta. E ela mandou a própria resposta para o Matema. E o Matema publicou a resposta da minha amiga. Então, assim, foi muito bom. Nós nos preocupamos em divulgar o máximo possível. Realmente, teve alguns gestores que responderam, porque nós também estamos nesse meio. E a gente pediu para os gestores que estavam em todas as redes, vinculassem no meio de formações, no momento que tivesse reunião de professores. Então, nesse meio tempo, teve professores que levaram para a sala dos professores, vamos responder em coletivo, junto. Então, houve tudo isso. Houve um momento que alguns professores de educação infantil não se sentiram que ensinassem matemática. Então, houve uma mobilização nossa também, falar assim, para os professores de EMEI, de SEI, respondam esse questionário, faz parte do seu ensino também, você ensina matemática, foi muito gratificante. Obrigada, Simone. Bom, e aí, juro que eu estou acabando minha parte, porque vocês devem estar morrendo de curiosidade para ver os resultados. Eu quero só trazer para vocês uma pequena parte da reflexão inicial que foi construída lá na primeira oficina com os professores, que foi o que balizou tudo que vem daqui para frente. Então, quais foram as perguntas norteadoras que foram definidas, né, entre nós, nosso grande grupo de pesquisa, né, para essa consulta? O que os professores buscam em uma formação continuada e para quê? Então, antes a gente pensava só no quê, né? E aí os próprios professores trouxeram para a gente, mas a gente precisa entender as motivações, né, os paraquês de fazer, mais do que só o conteúdo e tal. E o que os professores gostariam de aprender para ensinar melhor matemática. Isso é bem importante, é ensinar melhor, né? Então, o foco no ensino, na aprendizagem, né? E aí, uma das reflexões iniciais que é bem interessante de trazer para vocês é que a gente estava trabalhando com grupos de polivalentes e especialistas, né, juntos. Em um momento separados, outro momento juntos. E
tinha essa aposta aqui de que os professores polivalentes destacavam a falha no curso de pedagogia, né? Porque a pedagogia é descolada da matemática, ela trata muito pouco disso, ela é muito mais focada em outros conteúdos, né? Principalmente português, né? Alfabetização e tal. E os professores especialistas, por outro lado, falavam da licenciatura ser muito focada só em fórmulas matemáticas. A gente ensina a fazer conta, né? A gente aprende a fazer conta e tem poucos referenciais metodológicos. Então, isso foi uma das principais questões que foram trazidas nessa primeira oficina. E dentre as motivações que o grupo de atuação trouxe para continuar se formando continuamente, foram essas, né? A primeira questão é atender melhor o aluno. Então, está na cabeça desses professores, né, do grupo de atuação, e eles achavam que isso era algo que ia se projetar nos resultados, de que atender melhor o aluno era um foco, né? E aí, a instrumentalização das dificuldades individuais, né, as dificuldades pessoais dos estudantes, então, ter mais atenção ao indivíduo e às suas dificuldades. A análise e atualização dos materiais de trabalho, porque tem que estar em constante atualização. A questão da progressão de carreira era uma aposta dos professores também. E a especialização em conteúdos específicos da matemática. E aí, uma questão que era de pensar o que se espera que o aluno aprenda em cada ano. Pensar esses parâmetros e diretrizes verticais relacionados com a matemática. Isso eram as especulações dos professores lá na primeira oficina. E isso foi o que balizou a construção do questionário. Então, se não tivesse havido todas essas reflexões nessa qualificação inicial, não teria saído o questionário e o material que vocês vão ver agora os resultados. Mas antes de eu passar a palavra para a Inês, que vai falar um pouquinho sobre o perfil do grupo que respondeu, queria pedir para a Simone fazer só um último comentário a respeito da participação, né? Você, como professora, representando aqui todos... tem professor vendo lá no Facebook, hein? Representando todos os professores do grupo de atuação. Como que foi participar de tudo isso, né? Conhecer a metodologia, participar das oficinas, fazer esse processo todo de mobilização, ver resultados e tudo. É uma responsabilidade grande falar até. Mas um ponto-chave, eu acredito que todos os meus parceiros professores vão concordar, é que todas as formações vêm de cima para baixo. E nós que estamos lá no chão da sala de aula, nós nos sentimos pouco ouvidos. Então, nunca perguntaram assim, qual é a formação que o senhor quer, professor? Vem a formação, o professor precisa aprender sobre a psicologia da criança. Agora é o momento de aprender sobre isso. Então, vamos fazer a formação. Então, vamos, o professor vai fazer. Mas nunca perguntaram mesmo, qual é a sua formação ideal? O tempo ideal para você, professor? Que tempo você disponibiliza para fazer uma formação? É online? Quantas horas por semana? Qual é o formato ideal para que você não seja sobrecarregado também lá na sua papelada do dia a dia, lá na sua rede? Então, nunca nos dá voz, né? Não deixam, não perguntam, não falam com a gente. Então, foi fundamental participar e ver o interesse, a preocupação de ouvir cada pessoa e cada região do país. E nós nos sentimos assim, alegres quando vimos pessoa da Paraíba. Lá na Paraíba tem a mesma preocupação que eu estou aqui no estado de São Paulo. As mesmas angústias. A troca de pares foi maravilhosa. Eu escutava o pessoal de Santos, São Vicente, ver que a preocupação do polivalente, do especialista, poderia ser unida, dado mão a mão ali. Porque, às vezes, a gente faz um corte, daqui é polivalente, o polivalente não entende nada do especialista, e nós vimos quanto nós tínhamos para trocar. Quanta troca nós podemos ter ali e passar, e poder falar para vocês qual que é a nossa angústia, tanto sendo polivalente ou não. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Bom, aí eu vou deixar vocês aqui com a Inês agora. Eu só quero fazer um comentário, que a gente tem as pessoas, né, pessoas que estão no Facebook também, então podem participar. Então tem uma equipe dedicada a ver quais são as perguntas lá,
tá? Então, a gente vai fazer agora a apresentação dos resultados e, ao final, a gente vai abrir para uma conversa sobre o que a gente viu aqui. Tá bom? Inês. Obrigada. Bom, essa foto é a foto do grupo de atuação, né? Os 18, mais o pessoal da rede de conhecimento, mais o pessoal do Matema. Escapei dessa foto. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que não me fotografaram? Mas eu não, ó, eu queria sair na foto. Ah, você sempre sai na foto, né, Kátia? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do perfil dos respondentes, daquelas tantas respostas que vieram, as 1.838 que foram selecionadas como válidas, de fato, professores que ensinam matemática. Vamos conhecer quem são essas pessoas. O que tem aqui é uma síntese do perfil. Eles trouxeram muito mais informações do que essa que a gente vai aprender. A gente fez um recorte daquilo que a gente acha que é importante destacar nesse momento, numa primeira divulgação. Essa é a síntese da imagem de quem são essas pessoas. Uma coisa que a gente já espera, de certa forma, é que eram predominantemente mulheres. 8 em cada 10 dos respondentes eram mulheres. Mais da metade deles tem idade entre 35 e 49 anos, 6 em cada 10. Houve uma representação igualitária entre rede privada e rede particular. Isso já não corresponde à distribuição das escolas no país. São principalmente professores com mais de 10 anos de docência, 6 a cada 10, e são mais escolarizados do que a média nacional de professores. 8 em cada 10 respondentes fizeram algum tipo de pós-graduação. Então, as pessoas que se dispuseram a responder e que foram até o final são, de fato, um grupo muito especial. A distribuição geográfica dessas respostas foi um aspecto que a gente cuidou de avaliar. Inicialmente, a distribuição é essa que está nesse mapa do Brasil, e vocês podem perceber que houve uma tendência maior de respostas na região sudeste, e isso nos preocupou de início, mas imediatamente a gente comparou com a distribuição de professores do censo de 2017. Por exemplo, a região norte possui 9% dos professores brasileiros, e 5% dos nossos respondentes eram dessa região, o que significa que a gente conseguiu uma distribuição bastante interessante, ainda que com uma prevalência da região sudeste, porque pela facilidade de acesso aos formulários, ou à internet, ou seja lá qual foi a razão. Mas a gente empatou na região centro-oeste, estamos muito próximo na região nordeste, e ultrapassamos até o percentual de distribuição de professores na região sul, o que nos deixou bastante satisfeitos em relação ao alcance desse conjunto de respostas. Em relação ao segmento de atuação, está aí a distribuição. 40% dos respondentes eram especialistas, trabalhando nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. 54% polivalentes, desde a educação infantil. E há um percentual de 6%, que é muita gente nesse nosso conjunto, que atua nos dois segmentos, provavelmente porque, pensando nas escolas que já têm o especialista ao final dos anos iniciais. Pode ser. Essa é uma das respostas que foi salientada na oficina final. Foi uma observação na oficina final em relação aos dados que vinham. E o comentário é que esse professor achou bem interessante o fato de que, mesmo professores dando aula há bastante tempo, mais de 10 anos, estão interessados em continuar sua formação, porque eles se dedicaram a responder esse formulário, ainda por cima online. Em relação à pós-graduação, que foi um dado também interessante, o fato de 8 em cada 10 respondentes terem algum tipo de pós-graduação, e 40% deles dizerem que estão estudando nesse momento,
As pós-graduações nas respostas estavam distribuídas desta forma. 77% deles fizeram alguma especialização, 17% com mestrado, 3% com doutorado e 3% com outros cursos de pós, como psicopedagogia, Profimate. E os doutorados e os mestrados se concentram em matemática, educação matemática ou educação. Ou seja, estão bem próximos da nossa área, né, matemática. Outra pergunta em relação ao perfil que é bem interessante foi questionar, nos últimos 2 anos, você fez alguma formação continuada em matemática? Tchan, 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 tchan. Um só, tá bom, né? Então, está saindo tudo no microfone, que horror. 44% disseram que não ter feito o curso de formação continuada em matemática nos últimos 2 anos e 56% sim. Dos que não fizeram, 6% nunca fizeram o curso de formação continuada, 9% não fizeram, mas também não procuraram por, e 85% não fizeram, mas gostariam de ter feito, o que mostra um potencial bem interessante para nós, como formadores, saber que tem gente que não consegue fazer por algum motivo, mas que gostariam de ter feito. E dos que fizeram, 17% fizeram cursos semipresenciais, 38% online e 59% presencial. Com essa predominância do presencial, provavelmente porque é mais fácil, ou tem mais acesso, ou as redes públicas oferecem mais formações presenciais. Mas não é desprezível a procura por cursos online ou semipresenciais. A soma aqui não dá 100%, porque algumas das pessoas responderam mais do que uma opção entre esses tipos de cursos. Bom, esses foram os dados mínimos que a gente achou que vocês gostariam de ouvir antes dos resultados em si, certo? Agora a gente para um pouquinho, né? Vai ter outro tchan, 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 tchan. Kátia, vem para cá contar os resultados. Bom, vocês receberam aí, em cima das suas cadeiras, um marca-página. E nesse marca-página tem o endereço do site que foi feito. Eu ensino matemática e vocês podem ter acesso a todos esses dados. E o pessoal que está nos vendo pela internet, já a gente divulga também, mas é matema.com.br/eu ensino matemática, tudo junto, então está disponível para vocês. Há dados de formação inicial, mas isso vai ser uma outra conversa. Nós optamos por reunir um grupo de pessoas que trabalham com formação inicial, mais para frente, porque elas precisam ver o que é que os professores falam da formação inicial, né? Mas isso é uma outra, vai gerar uma outra conversa aí com... Eu acho que não também, Cleus, né? Bom, vocês vão ver que as perguntas que aparecem aqui, elas são sínteses dos questionários detalhados. Isso também, depois vocês podem ter acesso no site, né, porque lá no site tem a metodologia descrita e todos os procedimentos e o questionário. E uma das perguntas que nós fizemos para eles foi para que vocês buscam a formação continuada? E aí nós usamos uma legenda que é o seguinte: o sinalzinho vermelho significa que o nosso grupo de atuação tinha uma hipótese que não se confirmou. Porque uma das coisas que o nosso grupo de atuação falou com veemência é que o principal motivo para você buscar uma formação continuada era a progressão de carreira. E esse não foi o principal motivo, né? Mas o nosso grupo, o que está em verde, são as hipóteses que o grupo tinha e que se confirmaram. Então, de verdade, as pessoas buscam os cursos
porque elas valorizam a troca entre pares, isso é um motivo, inclusive esse é o motivo, depois, mais para frente, vocês vão ver, das pessoas preferirem os cursos presenciais ou semipresenciais, porque elas valorizam falar com outros professores. O nosso grupo também achava que suprir a necessidade de lacunas da formação inicial também é um motivo, isso se confirmou, mas teve uma surpresa, depois vocês vão ver qual é a surpresa. E o que aparece em roxo são coisas novas, que vieram da consulta e que, na oficina final, o grupo qualificou. De modo geral, para os professores, a aprendizagem do estudante é o principal foco. Então, isso foi até muito interessante, porque, se vocês pegarem o Minha Escola em Reconstrução, vocês vão ver que os alunos têm um desejo muito grande lá. Um dos maiores desejos do que aprender na escola é aprender matemática. Os alunos falam isso na pesquisa do Porvir Inspirare. E os nossos professores têm um desejo muito grande de ajudar os seus alunos a aprenderem. Então, no fim, alguém está sonhando separado, a gente precisa ajudar a sonhar junto, né? Também eles dão muita importância à qualificação e à atualização. Talvez esse seja um motivo de muita gente, apesar de tanto tempo na escola, né, rodando na vida da sala de aula, querer fazer formação continuada. E, por fim, essa é a surpresa, não há diferenças significativas, né, e a Simone já trouxe isso na fala dela. O grupo de atuação trazia diferenças bem significativas entre o que esperar da formação continuada do ponto de vista dos polivalentes e em relação aos formados em matemática, os especialistas, e isso não se confirmou. No fim, eles sonham coisas parecidas para a sua formação continuada. Então, aqui alguns dados, né, o que pesa na decisão de fazer um curso. Vocês vão ver que a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem é disparado o que eles mais buscam. A troca de experiências vem em segundo lugar, colocada aí como muito importante. Depois, quando nós perguntamos o que pesa na decisão de fazer um curso, vocês vão observar que o melhor posicionamento profissional e possibilidade de aumentar a titulação, eles têm força, mas não é a principal coisa que eles buscam. O que eles mais buscam é a qualificação e a atualização, a qualificação pessoal e a necessidade de preencher lacunas não supridas na formação inicial. Esse dado, quando cruzado com o que eles pensam da formação inicial, dá uma discussão muito interessante, porque confiram o relatório completo, que aí vocês vão ver. Nós perguntamos para os professores, porque nós queríamos saber deles, a que eles atribuem os maus resultados de matemática, para entender que relação isso teria depois com o que eles buscam na formação. De baixo para cima, porque eu adoro olhar esse gráfico de baixo para cima, observem que material didático de pouca qualidade não é um fator ao qual eles atribuem os maus resultados da educação, assim como currículo inadequado também não. Então, isso fez com que a gente parasse para pensar o que o Matema vai fazer em relação à Base Nacional Comum Curricular, porque eles não estão atribuindo, né, pelo menos não é o principal foco. Mas a metodologia de ensino inadequada e a formação inicial dos professores aparecem com bastante força. Eles estão se enxergando como, assim, com dificuldades para levar uma metodologia mais adequada. E o que foi interessante é porque nem no grupo de atuação e nem no grupo dos respondentes aparece a responsabilidade do aluno. Ela aparece, o despreparo, mas não ganha força. Então, essa ideia que nós temos de que o professor atribui ao aluno a responsabilidade por não aprender, a pesquisa, a consulta não está confirmando, né? Outra coisa que nós perguntamos para eles é o que te faz deixar de participar de uma formação continuada? Então, valor dos cursos, e aí isso faz sentido porque vocês viram como eles têm uma qualificação alta,
Então, o desejo de talvez fazer uma pós-graduação ou alguma coisa assim esteja distante, falta de tempo para a realização das atividades, e depois vem outras coisas, né? Considerar que não é necessário, falta de vantagem. Olha, falta de vantagens funcionais não é o principal motivo, né? Então, óbvio, eu não vou ficar lendo os gráficos um a um, mas chamando atenção para algumas coisas que são bem importantes. Uma coisa que nós perguntamos para eles são quais seriam as referências para questões relativas ao ensino e aprendizagem, o que seria importante para ser um bom professor de matemática, para ajudar os alunos a aprenderem matemática. E aí é muito, muito bonito ver o resultado, que ele diz assim, eles dizem que os professores, os resultados mostram que 7 a cada 10 professores levam em conta as habilidades, conhecimentos e dificuldades dos estudantes para elaborar os planos de aula, e eles querem acolhê-los nas suas dificuldades individuais. 4 em cada 10 mostram isso. E ainda que em menor proporção, eles continuam dispostos a trocar entre pares. Isso foi uma coisa que aparece com força no grupo de atuação e que depois volta na resposta que as pessoas dão, né? E ali vocês estão vendo quais foram aqui também tem um índice de multiplicidade, porque eles podiam optar por mais do que até 2, né, das respostas, e aí eles vão dizendo, né, levar em consideração os conhecimentos e dificuldades dos estudantes, ao mesmo tempo que eles estão se vendo com dificuldade de fazer isso, eles acham que isso marca um bom professor, sensibilidade para acolher os estudantes nas suas demandas, paixão pelo que faz, abertura para trocar experiências, e aí a capacidade de ensinar todo o conteúdo previsto para determinado tempo letivo não é uma coisa que seja tão relevante. Considerando que nós estávamos conversando também com professores de matemática, e não só os que ensinam matemática, esses resultados são importantes, porque trazem os professores de matemática também têm coração, né? Mais ou menos assim, né? A melhor maneira de ensinar, e aqui veio um outro dado interessante, esses professores estão muito ávidos por entender o que é contextualizar o ensino de matemática, o que é trabalhar por projetos, e como é que você lida com a realidade dos estudantes. Observem que contextualizar, ser mediador e fazer projetos práticos de resolução de problemas são as coisas que, para eles, mais impactam a maneira de ensinar para que os alunos aprendam. O que é bonito de ver é que, de novo, fazendo um diálogo entre estudantes e professores, lá na nossa escola em reconstrução, 36% dos estudantes consideram que seria melhor aprender por projetos práticos e resolução de problemas. E 27% dos estudantes consideram os de tecnologia. Os de tecnologia, para que o aluno aprenda melhor, não é um foco. Na visão dos professores, 3% é um número bem abaixo, né? E aí nós também fomos perguntar assim, tá bom, para dar conta de superar essas dificuldades e para você poder ensinar melhor, o que você queria aprender? E aí nós vamos ter, de novo, a mesma legendinha, né? Nós vimos que a maioria dos professores se interessa por uma multiplicidade de conteúdos. Isso é um ponto que a gente está deixando no estacionamento, que nós vamos precisar entender isso melhor. Eles querem tudo, né? Vocês vão ver já que, assim, talvez porque eles estejam tentando tantas coisas, isso não esteja dando tão certo, e eles querem muitas coisas ainda. A maioria dos professores, essa era uma hipótese que não foi confirmada como a mais importante, está muito interessada em uma formação que privilegie, simultaneamente, a forma de ensinar, métodos e recursos, e conteúdos para o aperfeiçoamento. Tal desejo está presente tanto entre os especialistas como polivalente. Aqui, deixa eu fazer uma correção.
Vocês viram que quando a Marisa apresentou a... Correção na minha fala, viu, Marisa? Não na sua. Quando a Marisa apresentou a lista e as ideias principais e as hipóteses, vocês viram lá que eles diziam que o especialista estava mais preocupado em metodologias. E isso é o nosso grupo de atuação. E que o polivalente estaria mais preocupado com a matemática. Isso não se confirmou. Os dois querem as duas coisas. Então, não há essa distinção, pelo menos entre as pessoas que a gente consultou. Aí vem, eles demonstram ter vontade de uma visão integrada da aprendizagem dos alunos na escola, e isso ficou forte, aparece no grupo de atuação e aparece nas respondentes. Eles querem dialogar mais entre quem ensina nos anos iniciais e quem ensina nos anos finais, e a gente tem um problema, porque a escola não propicia esse diálogo, e nós nem sabemos se os cursos de formação também estão propiciando esse diálogo, é o nosso ponto de interrogação. E eles desejam conhecer formas de verificar a aprendizagem e desenhar planos de aulas mais assertivos. Então, saber gerir melhor a aula, o tempo, a aprendizagem é uma preocupação. Aí vocês estão vendo o que eles buscam. Então, diferentes práticas para ensinar matemática é uma coisa muito importante na visão, interessa muito. Maneiras de trabalhar a matemática de forma inter e transdisciplinar também aparece grande. Aqui olha que interessante, eles não colocam a tecnologia como alguma coisa que possa ser um fator de melhoria da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem, mas eles querem muito, interessa muito saber tecnologia. Talvez porque não saibam, não veem ainda como é que ela poderia ajudar, mas desejam aprender. E formas de considerar o erro no ensino e na aprendizagem de matemática aparece também, mas aí já com uma importância menor. Conteúdos específicos. Então, as coisas que aparecem com força são a neurociência, para o ensino e aprendizagem de matemática. Nós ficamos imaginando que as novidades do mercado interferem naquilo que as pessoas querem aprender na sua formação continuada, mas, de qualquer jeito, se esse é um desejo do professor, talvez quem trabalhe com isso precise ajudar a confirmar ou desmistificar a contribuição que isso pode ter. Aperfeiçoamento de temas específicos, observem que isso interessa muito e interessa, é grande o número. Não é diferente, significativamente diferente entre polivalentes. O nosso grupo de atuação imaginava que houvesse uma diferença muito grande, não é. Então, o professor que é professor de matemática também está desconhecendo a matemática e ele quer saber mais isso. E conteúdos voltados à pesquisa em educação matemática não é uma coisa que aparece com tanta relevância quanto as outras duas coisas. Quanto interessam cursos que abordam matemática significativa, prática e própria faixa etária dos estudantes, interessa muito. Conhecer como a criança, adolescentes e jovens aprende matemática, também interessa. Isso foi uma coisa interessante no nosso grupo de atuação. Nós vimos que todos eles, especialmente os professores de matemática, se diziam pouco conhecedores da faixa etária do jovem e do adolescente, o que caracteriza essa faixa etária e como é que eles aprendem. Enquanto os professores polivalentes já diziam conhecer mais, e aí eles diziam, eu preciso saber isso que você sabe, isso se confirmou aqui na consulta. Desenvolvimento de um mesmo conteúdo com estudante em diferentes níveis e tempos de aprendizagem. Aqui, isso era traduzido numa visão longitudinal. Eu começo a aprender em que ano, termino a aprender como, em cada etapa, como é que se aprende, e meios de integrar os professores a respeito da aprendizagem matemática dos estudantes em diferentes etapas da escolaridade, aparece como uma coisa que tem um relativo interesse. Mas, grande mesmo, são esses 3 primeiros blocos aqui, né? Planejamento e gestão da aula, gente, eles querem tudo.
olha lá. Isso é um sinal muito importante para quem faz formação continuada. Porque se nós vamos no foco de uma teoria, ou se nós vamos no foco de uma ideia matemática, né? Porque nós estamos falando com professores de matemática, talvez nós não estejamos acolhendo o professor, porque ele está dizendo, eu quero entender como é que maneja, no sentido de articular essa diversidade toda, esses recursos todos que aparecem aí. E aí vocês vão ver que é quase a mesma coisa, diferentes formas e processos de avaliação, como preparar um bom plano para ensinar matemática e estratégias de gestão do tempo, trabalho em grupo, organização da sala. De novo, não houve tanta diferença, uma diferença altamente impactante entre polivalentes e professores especialistas, né? Tifil está no relatório completo. Fala, Ana. Entre públicas e privadas também não tem diferenças estratosféricas que, às vezes, da nossa cabeça, a gente imagina que aconteçam. Isso é interessante, porque não há essa diferença significativa em nenhum desses itens, nem entre polivalentes e especialistas, nem pública e privada. São muito raras as questões, é muito pontual quando tem uma diferença que aparece um pouco mais impactante, né? E aí, nós também perguntamos para eles como é que eles queriam que essa formação continuada se desse, em quais modalidades isso deveria acontecer. E, nesse processo, vou parar por aqui, e aí, Inês, depois você já pode pegar e finalizar. Eles querem... tem uma tendência para procurar cursos que permitam o estudo à distância, ao mesmo tempo em que eles valorizam o presencial para proporcionar a troca entre pares. Então, sabe o que nós ficamos pensando? Nós ficamos pensando que talvez o que as pessoas faça as pessoas desistirem de alguns cursos à distância é porque não tem troca. É porque ele se sente muito sozinho. Talvez isso, para quem esteja elaborando políticas de formação de professores e achando que a grande saída está para a escala, está no online, tem um desafio enorme aí para se pensar, porque esse professor precisa dos pares. Eles dizem textualmente no grupo de atuação coisa do seguinte, tipo, eu quero ir, voltar e depois que alguém me ouça, eu quero experimentar o que eu fiz e depois contar para as outras pessoas e ver se deu certo, se não deu certo, se é a mesma coisa. Então, isso para nós foi um achado de muita relevância. E a outra coisa é que eles têm preferência por cursos com maiores cargas horárias. Olha que coisa interessante. E nós fomos, como nós estávamos com um grupo de atuação, nós perguntamos para o grupo de atuação na oficina final por que o grupo de atuação achava que as pessoas queriam. E eles disseram, é porque você vem, estuda, vai para a sua sala, faz alguma coisa, volta, e depois vai ter alguém para te ouvir, com quem você pode interagir. Se for um dia e acabou, eu não posso mais fazer isso, né? Então, essa foi uma outra visão que, para nós, foi uma visão relevante. Desses grupos, vocês vão ver que 23% têm interesse por modalidade online, 33% por semipresencial e 43% ainda preferem as presenciais. A maior parte dos professores prefere cursos presenciais, portanto, mas se vocês observarem e juntarem as preferências por online ou semipresencial, já tem uma tendência maior de 6 a cada 10 prefere essa possibilidade de ter alguma parte online, né? Preferência de duração dos cursos. A hipótese do grupo de atuação é que essa preferência por você ter longa duração é essa que eu falei, né? Colocar em prática em paralelo e voltar. O que está em longa duração para eles é mais de 30 horas, média duração entre 9 e 30, curta duração
3 a 8, e outras que a gente não sabe dizer o que é, né? Então, aí estão os dados. Há muito mais coisas, muito mais detalhamento que vocês podem ver no site. E eu vou pedir para a Inês, então, fazer os comentários finais para a gente poder abrir para perguntas. Bom, como foi dito no começo, vocês são um grupo que foi escolhido a dedo, né? Um grupo que trabalha com formação de professores, que modifica a escola, que tem como sonho a melhoria da educação nesse país. E o que a gente chama agora para uma conversa de contribuição. Nessa conversa, é óbvio que sempre ficou um dado lá, uma informação que eu quero saber mais, né? A gente não é que a gente não quer falar sobre isso, mas talvez uma discussão mais conceitual ou mais propositiva seja mais interessante que a gente faça agora. E se alguém quer, de fato, algum detalhe numérico ou aprofundar um dado, acho que a gente pode fazer isso numa parte dessa nossa conversa, se isso for importante, mas que boa parte dela se desse no sentido da gente ser propositivo, colaborativo, de modo a contribuir de alguma forma. Porque a força para que isso aconteça está na mão de nós que estamos sentados nessa sala hoje. Então, o que eu tenho, a minha tarefa é chamar vocês para a conversa. Norma, por favor, você vai puxar o cordão? Vamos lá. Posso puxar a fila? Bom, eu naquele momento tinha que ser rápido, então eu quero aproveitar também agora rápido para agradecer pelo convite de participar dessa reunião. Inês, e eu queria, então, tentando construir uma visão prospectiva já, então. Porque uma pesquisa como essa vislumbra o futuro, sim, certo? Claro. Ações e tal, né? Então, pensando nisso, eu queria questionar uma coisa, queria que você explicasse para a gente. Considerando este perfil de professores que vocês apontaram com uma vivência de pós-graduação considerável, quem é o perfil do professor para o qual a gente vai preparar ações? Você entende o que eu quero dizer? Sim. Qual é a representatividade? Porque, no final das contas, os resultados que nós vimos aqui são, essencialmente, quantitativos. Então, isso sugere uma generalização ou, pelo menos, a consideração de um contexto de atuação futura. Qual é esse contexto em que a gente pode atuar com esses resultados, considerando esta amostra que participou aí? Entendeu a minha pergunta? Tudo bem. O que eu queria... Entendeu? É a representatividade em termos de um grande grupo, como a Kátia falou, que pretende ser em larga escala. Essa é a minha questão. Então, essa pergunta nós também nos fizemos, e imagine o seguinte: se pessoas com este nível de procura por seu aperfeiçoamento pessoal demandam, que querem ainda aprender matemática, querem saber como ensinar matemática, querem estar atualizados, imagine a demanda para quem ainda não teve a oportunidade que essas pessoas tiveram. Quer dizer, quando você pensa em escala, mesmo que a gente tenha feito em termos de mestrados, especializações, ou seja lá o que foi que essas pessoas fizeram, não responderam às suas necessidades práticas, de gerir a sala de aula, de avaliar os seus alunos, de ensinar um conteúdo específico. De certo modo, isso é uma chamada de atenção para nós que fazemos formação. Nós não estamos respondendo ao que o professor diz que precisa de fato. Mesmo para aqueles que já fizeram pós-graduação, psicopedagogia, mestrado em educação. Nós da universidade sabemos que os nossos mestrados, nossos doutorados,
não tem a função de formar um melhor professor, mas de formar um pesquisador, um investigador. Então, o fato dessa população ser muito qualificada só diz para a gente o seguinte: são pessoas que estão antenadas em pesquisas ou no tema formação de professores, tanto que sentaram nas suas casas, abriram o computador e dedicaram uma boa parte do tempo delas para responder às questões que nós propusemos. Mas tem um monte de gente que talvez tenha tido acesso a essa pesquisa e que não se deu sequer a esse trabalho. E que não significa que não necessitem da nossa formação continuada. Não. Os itens foram constituídos a partir de toda a qualificação que foi feita em conjunto com o grupo de atuação. Exatamente. Então, teve toda uma condução qualitativa, né, com o grupo de atuação. Eu só queria dar um pitaco adicional nessa questão. Eu acho que, como qualquer oferta de qualquer coisa para qualquer público, você tem que segmentar um pouco o público, né? Que eu quero vender automóvel ou que eu quero fazer formação de professor de matemática, é mais ou menos a mesma coisa. A gente costuma segmentar por especialistas polivalentes, públicos e privados. A gente está segmentando pela variável errada. Isso eu acho que é o que essa pesquisa nos traz. Quer dizer, aqui a gente está falando com um segmento top desses professores. Está na cara, né? Quer dizer, eles têm uma qualificação melhor, eles se dispuseram a responder o questionário, eles estão envolvidos e motivados para, né? Então, eles são um segmento. É o universo? Não. Ele é um segmento desse universo. Tem um outro segmento que não está afim, que não está interessado, que não se dispõe a responder a pesquisa, que não tem computador em casa para responder a pesquisa. X, que não respondeu na mesma proporção. Isso a gente sabe. Só que, às vezes, a gente está se iludindo em desenhar os nossos segmentos a partir de variáveis do tipo para a escola pública, para a escola privada, para a escola de rico, para a escola de pobre, para professor que veio da graduação X ou da graduação Y. E, de repente, não é essa a variável. São outras as variáveis. Tá? É só esse pitaco que eu queria dar. Acho que a Cleusa estava na fila, mas... Desculpa. O perfil do professor, onde ele foi formado, conta muito. As próprias respostas que dão a essas perguntas que custaram e tão bem vocês fizeram, dependeu de onde ele foi formado, do que ele sabe, a resposta aceita no papel ou aceita nas palavras muitas coisas que, na realidade, não ocorrem. A gente que varre esse Brasil dando cursos em diferentes lugares, você vive isso. Dependendo de onde ele foi formado, as respostas que ele dá são diferentes. Mas outra coisa que eu queria pôr é que exatamente o que você acabou de falar. Não se foi ver o perfil, não se sabe onde se foi formado. E eu, atualmente, estou numa posição revolucionária. Eu acho que a licenciatura tem que ser completamente modificada se a gente quer atingir um bom professor. De que maneira a gente pode fazer? Tem que fazer uma revolução. E revolução pressupõe uma reforma. E reforma pede pesquisa. Quais são as pesquisas que nós fazemos para que isso ocorra? Bem, e no lado das perguntas de vocês, o que mais me assusta é: as respostas são confiáveis? O papel aceita qualquer coisa que se escreve. É aquilo mesmo que ele quer? Nem pretendia responder, não. Acho que esse tipo de colocação a gente faz para qualquer pesquisa que se faça, né? Existe claramente uma consciência do que é o politicamente correto de responder. Então, se é 83,5 que falou não sei o quê, ou se é 64, meio que me dá na mesma, no fundo. Eu tenho certas áreas que estão prioritariamente pesando mais do que outras áreas. Na precisão, não era o caso, não era o objetivo, não é a potência que isso aqui tem, né? Eu acho que sim, faltam pesquisas. Eu adoraria... Como é que a gente fala com esse outro professor, que está muito mais carente de formação até do que esses? Esse cara é difícil de chegar nele, né? E não é a partir de um projeto mais, digamos, mobilizador, motivador e tal, que a gente vai chegar. A gente vai ter que fazer de outro jeito.
quem, com que recurso, de que metodologia, enfim, são outros desafios. Mas eu acho que aqui a gente tem um grande cutucada, um grande insight que nos ajuda a pensar de uma maneira um pouco fora da caixa em relação a esse tema. Não sei, devolvo para você, boto... A criança estava na fila, agora está amável. Não, pode ir, pode ir. Eu só queria lembrar que a gente tem uma pergunta online. Vai, Deus. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu contesto um pouco, mas no bom sentido, Kátia, a questão da progressão na carreira, porque a gente teve metade da rede pública e metade da rede privada. Então, acho que é bom a gente olhar um pouco isso, porque faz muita diferença para os professores da rede pública a questão da progressão na carreira. Eu fico feliz porque esses são os convertidos. Se os convertidos estão pedindo ajuda, imagina, né? Então, eu saio daqui assim, com a certeza de que a gente tem feito, várias instituições que estão aqui, têm feito o caminho correto. Tem ouvido os professores e tem ido até eles. Né? Quando eu olho só 9%, acho, ou 5% da região norte, me dá calafrios, porque eu acabei de voltar de uma cidade do interior da Amazônia, onde uma quadra inteira cheia de professores pedindo ajuda. E o que muita gente acha que é receita de bolo, na verdade, é entender como é que se faz um plano de aula. Né? E aí a gente fica o tempo todo dizendo, não tem que pegar na mão. Tem hora que tem que pegar na mão, sim. Precisa de ajuda, sim. E como é que a gente faz isso sem mexer na autonomia deles na construção. Então, fico feliz porque a gente tem que ouvir esses professores e tem que ajudar naquilo que eles estão pedindo. A pesquisa é importante, a pós-graduação eles têm feito, mas isso não tem ajudado os alunos a aprenderem lá na ponta. E a angústia das respostas deles, e a maioria colocou assim, eu me preocupo se meu aluno aprende. Isso é muito legal. Então, esse é o melhor ponto de partida. Deixa eu falar duas coisas. A primeira é que nós fizemos um recorte. O recorte proposital de focar na formação continuada e não na inicial. Mas tem um dado que é desesperador, que é a seguinte, essas pessoas já foram fazer a formação continuada porque a formação inicial não deu conta. Então, nós estamos com um grupo qualificado, mas um grupo que está sinalizando para a gente algumas coisas que mostra que lá na ponta, o que não foi, quem não respondeu aqui, a situação é muito, muito grave para o professor que está ensinando matemática nesse país. Outro dado que eu queria... Então, depois vocês podem olhar. Nós ficamos muito impactados com o que nós vimos, e foi um cuidado, especialmente um cuidado da Inês e meu, e aí o grupo da rede entendeu isso e veio junto. Nós dissemos assim, esse dado que está vindo da formação inicial desse grupo tão qualificado, ele é tão delicado que nós precisamos apresentar isso de um outro jeito. Chamar o grupo que faz formação inicial e dizer como é que a gente vai revolucionar e pensar junto. Porque não é objetivo dessa consulta desqualificar nada, nem o professor respondente, é um objetivo construtivo. Nós queremos mesmo pensar em como é que juntos nós vamos avançar daqui para frente para ajudar esse grupo. E aí, lá da internet, o Luiz Carlos Leal Júnior está fazendo uma pergunta a respeito de quais as políticas educativas de efetivação da formação continuada estão sendo feitas diante das mudanças curriculares. Eu acho, né, Cleusa e Tereza e todo mundo aqui que é do Movimento pela Base, a gente não consegue responder, né, Daiane, ainda isso, porque isso, de fato, é alguma coisa do horizonte do Ministério da Educação. Então, essa pesquisa, Luiz Carlos, e você é uma pessoa sempre muito acompanhante a gente aí, a gente agradece, mas vai fazer uma sugestão que você dê uma olhada no site do Ministério da Educação, porque aí o Ministério já está pensando, a gente sabe que está pensando, mas não sabe ainda exatamente quais são as políticas e o quê, tá bem? E quem estava na lista? Amábile. Eu acho que
assim, o que é bastante relevante no trabalho que vocês fizeram é essa questão da voz aos professores, top, concordo, né? Que mostram que tem um déficit na formação. E eles estão exercendo a docência. Ainda que tenha e deve ter um discurso um pouco apropriado do que é correto, é verdadeiro. É verdadeiro. Eles estão na ponta e estão falando isso. O que acho que nos coloca uma situação de além disso, mas já ouvi isso, gente, é extremamente importante. É importante para nós que fazemos a formação, as instituições que estão aqui, a formação continuada, os que fazem formação inicial, mas a atuação, principalmente dos que fazem formação continuada, que seriam as instituições, ela é mínima. Tem um estudo feito com a Ana, que a gente pode disponibilizar, feito no SEMPEC, que mostra que as instituições, as fundações, elas atingem um mínimo na formação continuada. Então, por mais que a gente lute, nós, sozinhos, não vamos conseguir reverter um quadro, mas é importante para nós também. Agora, é muito importante em abrangência. Agora, é muito importante esse tipo de informação para quem oferta, efetivamente, para gestores públicos, certo? Que ofertam formação continuada. É altamente relevante. O próximo passo é a gente driblar, vamos dizer, o discurso um pouco arrumado que, eventualmente, esses professores possam ter. Nós temos que entender também e entender na prática, vendo a prática deles e tal. Então, é um caminho para avançar. Mas acho que apresentar isso, e muito mais, né, pela fala dos professores, totalmente pela fala dos professores, bastante qualificada de déficit, certo? E de déficit com o qual nós concordamos, é esse o valor do trabalho que vocês fizeram, certo? Para todos os interlocutores aqui, sobretudo os gestores públicos que estão na mão aí, com a questão da base e tudo, fazer a formação continuada para eles poderem até entender a própria estrutura da base, o que tem lá, e continuar na produção dos currículos. Já estou com o microfone. Bom, primeiro eu queria reforçar o que vocês estão dizendo. Eu acho que realmente a maneira como a gente segmenta o professor pode estar nos conduzindo a grandes equívocos, porque a gente segmenta a partir do que nós achamos que acontece. Na Fundação, a gente tem um programa há muitos anos, todo mundo já ouviu falar, que chama Telecurso, em que a gente forma os professores presencialmente de rede numa escala bastante razoável. E várias coisas que estão apontadas aqui, a gente, de alguma maneira, consegue materializar. A mais importante, que eu acho que talvez seja a maior novidade aqui, é a necessidade de fazer formação que possibilite a troca e que possibilite esse movimento de ir à prática e voltar para refletir. E sinto também essa demanda que, às vezes, como a Cleusa falou, a gente teme porque parece receita, mas, na verdade, o que eles querem é entender, porque os cursos de licenciatura, já estou na fila da sua revolução, estou inscrita já, acho que a gente devia aproveitar essa discussão e esse momento da base para realmente fazer uma discussão de uma licenciatura que forme para a base, porque aqui tem uma lacuna explícita e vou ousar dizer que não é só de matemática. Algumas coisas aqui a gente pode generalizar para todas as áreas. Existe uma lacuna de pensar pedagogicamente na licenciatura e a mesma coisa nos cursos de pós-graduação e doutorado. Tem um caso no interior da Bahia que a prefeitura, como gestor de promoção, promoveu um mestrado para todos os professores e 4 anos depois não tinha nenhuma melhora no resultado de aprendizagem. Obviamente, o professor é sempre excepcional. A gente, sempre que chega perto dele, ele está comprometido, absolutamente ligado aos seus alunos e não tem instrumento para resolver isso. Então, eu acho que uma coisa que a gente realmente precisa pensar é como fazer com que o fazer pedagógico e os conhecimentos básicos do que ensinar façam parte organicamente desse movimento de formação inicial continuada.
etc. A gente tem uma tendência a refletir muito sobre as questões e não refletir sobre a sua aplicação. A gente vê muito a dificuldade dos professores, que são capazes de responder uma belíssima prova sobre todos os conceitos de educação, e na hora que a gente pede para transpor isso para a prática dele, ele tem muita dificuldade, porque a gente não fez isso, né? A gente não ensinou isso. E parabéns pela iniciativa, achei sensacional os resultados que dão aqui. A gente está tentando valorizar também. O Rodrigo Blanco, que está acompanhando essa conversa, obrigada, Rodrigo, por estar aí com a gente, pergunta se nós achamos viável um curso de formação para professores que ensinam matemática. Quer dizer, no mesmo foco da pesquisa, né? Uma formação que sirva tanto para polivalentes quanto para especialistas. Rodrigo, esse é o próximo desafio. Como é que nós vamos pegar alguns dados que estão aí e vamos fazer? Agora, o Matema tem uma experiência junto com o programa Formar, que está trabalhando exatamente assim. Nós estamos formando simultaneamente professores que são especialistas e polivalentes. Então, só que nós estávamos fazendo isso por uma questão do programa. A consulta nos trouxe uma outra visão, a visão de que nós vamos ter que grudar uma pesquisa junto com a fundação, nesse trabalho, para que nós possamos ver esses resultados, mas a gente vai ter que pensar isso de um jeito menos intuitivo, né? E eu só queria reforçar uma coisa, posso reforçar? Eu falei para a Marisa, mas agora que eu já estou com o microfone, eu adoro o microfone. Eu só queria reforçar, viu, Cleusa, uma coisa que é o seguinte: nós tivemos muitos respondentes de escolas públicas, professores de escolas públicas, e a questão da progressão não foi o principal motivo nem para eles. A diferença entre estas respostas matematicamente ou estatisticamente é um pouco maior, mas não é alguma coisa tão significativa, né? Então, pode. Isso não significa que não tenham identificado diferenças entre a rede pública e a rede privada ao longo do estudo. Porém, essa questão da progressão de carreira, a gente foi investigar mesmo porque era uma das apostas do grupo de atuação, né? Os próprios professores do grupo de atuação trouxeram essa questão. E, ao mesmo tempo, vendo a diversidade de redes, a gente também viu que não são todas as redes, né, que tem essa questão da progressão de carreira. Então, exatamente, a questão do congelamento dos gastos, enfim, tem várias questões ali que colocaram aí desafios para esse olhar para a progressão de carreira como um dos principais motivos, né? Aí, isso. Tereza, por favor. Bom, também não vou repetir o que já foi dito, estou totalmente de acordo. E eu queria colocar algumas questões e inquietações que eu tenho e que a pesquisa também trouxe. Primeiro, o que a gente chama de formação continuada, né? Porque eu penso assim: o ideal da formação continuada é que ela fosse feita no HTPC das escolas, né? Isso seria o primor, quer dizer, a escola tem uma equipe parruda, né, comprometida, que vai estudar, e que vai pesquisar, e que vai buscar informação, enfim. E os especialistas são chamados na medida em que eu preciso, demando, que eu quero aprofundar um determinado conteúdo. Então, eu acho que isso é o ideal da formação continuada. Quando quando a gente fala em curso de formação continuada, acho que a gente tem que pensar muito em que metodologia é essa do curso, né? Porque se a gente pega, por exemplo, a metodologia do Lesson Study, que eu acho que busca trabalhar com a problemática que está ocorrendo naquela sala de aula, trazer, você tematiza aquilo, propõe coisas, o professor vai para a sala de aula, volta, testa, vê o que está bom, o que não está, volta, reflete, até ele chegar numa boa situação de aprendizagem. Isso seria um movimento dele se apropriar e ter enfim, uma consciência sobre aquilo que ele faz e não reproduzir práticas, né?
eu estou falando um monte de coisa que está me inquietando, né? Por exemplo, as boas práticas. Eu falo, ok, as boas práticas são ótimas, desde que eu saiba a razão dela ser uma boa prática e não um reprodutor de boas práticas. Então, acho que essas... o que eu tinha vontade da gente discutir, né, num passo seguinte, é as condições mesmo dessa formação continuada, que também tem a ver com a formação inicial, lógico. Quando os professores colocam que a metodologia, quer dizer, o que eles sentem forte, que eles têm uma metodologia inadequada e que eles querem aprimorar isso, então, como que a gente intensifica na formação continuada esse fator metodológico? E aí fica difícil para eu pensar em cursos, pensando em curso como uma coisa assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sabe, tudo certinho assim. Não sei, são inquietações minhas mesmo. E acho que a gente deveria também identificar, aí na pesquisa, não sei se vocês entraram nisso, a questão do tempo que o professor tem para fazer essa formação continuada extra-escola e do uso do HTPC. Bom, muitos temas para a gente conversar junto, né? Duas coisas, acho que só para comentar. Primeiro, nós tem uma questão de tempo. O tempo de dedicação vai aparecer com mais detalhe, mas não nesse nível de granularidade do HTPC. Nós discutimos muito, só esse comentário que eu ia fazer, nós discutimos muito se nós íamos categorizar, se nós íamos explicar para o professor qual era a nossa concepção de formação continuada, mas um pouco a gente também queria ver o que ele pensa que seja a formação continuada. Então, já que nós estávamos escutando, no lugar de nós chegarmos a uma definição e dizermos para eles, olha, considerando que formação continuada seja isso, e aí do grupo de atuação veio a ideia de que formação, na concepção do grupo, veio a ideia de que formação continuada é tudo aquilo que você faz depois da universidade e que você vai fazendo ao longo da sua vida para melhorar a sua qualificação profissional. A gente achou ótimo, porque, já que nós estávamos trabalhando com eles, muito provavelmente essa linguagem seria uma linguagem menos acadêmica, seria a linguagem que todo mundo lidaria com ela. Então, nós trabalhamos assim. Agora, a questão do HTPC, do Lesson Study, a gente foi fazer o curso com o professor Takahashi. Nós vimos que também a questão não é toda tão bem resolvida fora do Japão. Então, tem uma série de coisas para a gente pensar, né? Então, tem bastante coisa. Mas eu acho que o objetivo da conversa com vocês é justamente esse, né? De trazer, ouvindo o que a Norma está falando, a dona Lourdes Amabile, você, a Cleusa, quer dizer, essa pesquisa, essa consulta precisa nos incomodar, porque ela está trazendo algumas coisas da voz do professor para as quais nós precisamos ter realmente atenção, né? Vai lá, Cláudia. Oi. Bom, eu estou aqui, eu sou pedagoga, a minha área de especialização é alfabetização, mas sempre também como professora polivalente na carreira e depois sempre a matemática está junto. E eu estou aqui fervilhando, né, depois de ver esses dados, porque assim são muitas questões que... Bom, primeiro, a questão do valor dessa pesquisa, como a Amabile falou, né? Trazer a voz dos professores, o jeito e a metodologia que ela foi feita, com a pergunta, com a perguntação, com o grupo de atuação, esses 18, né? Então, assim, com todo esse valor que ela traz para mostrar esses resultados. Os resultados, né? Para mim, quando o professor fala na questão do conteúdo, da forma, eu olhando aqui para a Inês e para a Kátia, eu vou voltar lá na década de 90, quando a gente teve classes de aceleração.
E a questão do programa Correção de Fluxo, né, que foi desenvolvido pelo SEMPEC, no estado de São Paulo, quando começou, e com vocês, que cuidaram de toda a área de matemática, do material, da formação, junto com a gente lá no SEMPEC. Né? Agora eu estou no Itaú Social, então as coisas também são outros caminhos aí que preocupam a gente. Mas esse programa, ele trazia isso, ele trazia forma e conteúdo, ele tinha uma metodologia de ação, reflexão, ação, então a formação ia e o professor estudava, voltava, via estratégias formativas e vivenciava estratégias formativas que ele podia depois trabalhar na sua sala de aula, e os resultados a gente viu que são resultados muito satisfatórios. Então, hoje, a gente vê o que precisa, né? Com certeza, a formação inicial precisa ser revista, da pedagogia e das licenciaturas. Isso é ponto. A formação continuada é como a gente está vendo e as pesquisas mostram. A gente ainda atinge, né, um público restrito. Por mais que a gente faça, a gente precisa de escala. E uma escala com qualidade. Então, hoje, pensando nessa pesquisa, eu volto lá para o Itaú Social para a gente pensar, porque a gente está entrando na área da matemática, é uma linha de frente que vai entrar com força, que a gente está apostando nisso, a gente está olhando para isso, para a matemática, e pensar nisso. Como é que eu trabalho com estes professores e aqueles que não chegaram na pesquisa, que a gente sabe, como é que eu chego, né, Ana, nesses professores que estão lá mais na ponta ainda, mais lá distante, para fazer esse trabalho da formação continuada, com qualidade e para gerar mudanças. Porque hoje, também, só para encerrar, a formação continuada, a gente ainda, eu acredito, como a professora Bernadette Gatti, ela ainda é o supletivo da formação inicial. E esse projeto é um projeto grandioso. Está querendo muita coisa, eu acho que vai atingir grandes coisas. Só uma parte. Para fazer depois? Porque tem mais 3 pessoas. O Carlos. Isso. Ah, tá. Vou aqui. Pode ir. Eu queria parabenizar o Matema pela iniciativa da pesquisa. Eu acho muito importante que a gente compreenda e ouça os professores. E eu queria fazer 2 observações, não diretamente ligadas à pesquisa, mas diretamente ligadas à formação continuada. Eu sou um gestor público e vou falar, então, nessa perspectiva. Tá? Por quê? Porque as redes públicas são os grandes agentes da formação continuada. E um dos problemas que a gente enfrenta, e eu tenho observado isso com bastante insistência, é a questão da descontinuidade administrativa. Quer dizer, a gente tem um processo de descontinuidade administrativa e é muito interessante, por quê? Porque a formação continuada tem que ser permanente, ela não pode ser pontual. Então, muitas vezes nós temos uma formação continuada pontual, há uma descontinuidade administrativa e se perde aquilo que se fez, além do que nós precisamos entender que a rotatividade dentro da rede pública também é muito grande. E isso precisa ser considerado para projetar essa... então, a gente precisaria pensar um pouco nessa questão. E uma segunda questão que eu gostaria de observar também, a partir da experiência daquilo que eu vivo, é que, na maioria das experiências que eu tenho visto, a gente tem visto formação continuada pontual, ou de áreas específicas, não a formação continuada da escola. Então, a gente percebe que eu capacitar o professor de matemática, que vai voltar para uma escola onde nenhum dos professores passaram por nenhum processo de capacitação, vai ter uma questão difícil. O professor José Mário Pires Azanha, que é uma pessoa que eu tinha muita consideração, ele dizia que um professor de português e de matemática da mesma escola estão mais próximos do que 2 professores de matemática de escolas diferentes. Então, a gente teria que pensar um pouco numa forma de a capacitação integrar este conjunto. Essas 2 observações. Tá, o meu não seria bem uma pergunta, mas acho que uma consideração frente ao que foi colocado, acho que pela Tereza e por
Eu colocaria também essa intencionalidade da formação nos locais onde o processo de aprendizagem acontece, que difere de uma escola para outra, de uma região para outra. Eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos aí com formação, capacitação das diversas áreas de profissionais, e eu tenho visto que tenho se dedicado muito pouco aos dados que cada instituição tem. Ela não olha para os próprios dados que ela tem, das avaliações externas, das avaliações que ela se submete, e aí o professor ele fica desprovido de caminho intencional de onde ele tem que colocar as fichas dele, do tempo dele, que é pouco. Porque, às vezes, eu faço um programa de formação generalista, onde não serve para todo mundo. E eu acho que despertar no professor, dentro da formação continuada dele, esse olhar, que ele tem que olhar dentro da disciplina dele, dentro do trabalho dele, os dados que ele tem, para ele focar o seu processo de desenvolvimento, é um outro ponto de formação que nós temos que nos preocupar com os nossos profissionais que atuam nas diversas áreas, não só na área de matemática. Seria isso. Posso dar só uma palavrinha? Rapidinha. Não, porque eu acho que a gente tem uma tensão na formação, porque uma coisa é o que está acontecendo na sala de aula e a formação. Então, quando isso conversa, está ótimo, mas às vezes o professor está com uma questão lá e a formação está outra. O que é ótimo, não tem problema, mas a gente precisa ter muita clareza dessas questões, né? Eu só queria disponibilizar, a gente fez uma formação de professores de matemática do Espírito Santo durante 3 anos, que, inclusive, a Ana Lima conhece bem, porque a gente fez a avaliação com ela. E eu queria só disponibilizar para vocês como referência de experiência. E que, inclusive, uma das avaliações confirmou isso que o senhor falou, que é: eu volto para a escola e eu preciso que as pessoas estejam na escola. E a gente depois fez uma formação por escola, né, e a gente fica à disposição de vocês. Eu acho que é uma contribuição para analisar, para trocar, para aprender com algo que já foi feito. Não é exatamente uma pergunta, é um depoimento que confirma uma parte do que a gente conversou aqui. É da professora Rose Dutra. Eu vou ler textualmente o que ela disse. Para mim, um grande desafio hoje, como professora polivalente, ensinando matemática há 5 anos, é na elaboração da avaliação. Mesmo fazendo um trabalho diferenciado na construção do conhecimento matemático, o método avaliativo tende muito ao tradicional. Quer dizer, as questões com que o professor briga no seu dia a dia são bem frequentes. Eu queria só... Pegar o microfone. Não, eu queria só organizar um pouco para a gente caminhar para o fechamento. A Ana Helena, a Dona Lourdes, a Ana Lima vão falar, e aí a gente faz o encerramento, e eu vou fazer uns encaminhamentos de encerramento para... Ainda tem algumas coisas que nós vamos pedir para vocês. Então, Ana Helena. Bem, é rápido. Não, eu só queria parabenizar uma tema e dizer que eu acho assim, de suma importância essa pesquisa, né? A dona Lourdes falou em revolução. Eu acho que é um momento que marca uma mudança importante, é nós pesquisarmos sobre a formação. É lógico que a gente for fazer uma revisão de literatura, as pesquisas sobre formação continuada na universidade são muitas, mas com este foco e feita, principalmente a análise por quem faz formação, tem uma diferença importante. E eu acho que isso nos dá, a nós, organizações voltadas à formação, um conhecimento e uma autoridade diferente. Acho super importante essa iniciativa de vocês. Eu acho que a gente tem que realmente juntar forças para poder olhar mais e pesquisar mais, e alicerçar mais as nossas formações na pesquisa. Então, eu acho que isso é fundamental. E acho que vocês estavam dizendo que não deve ter muita diferença entre professores de matemática e outros professores. No meu doutorado, eu investiguei professores de língua portuguesa. E realmente também não tem, assim, de uma maneira geral, eu cheguei mais tarde, não pude ver, mas assim, a necessidade é a didática. Por isso que a gente não acha diferença, eu também não achei, entre professores especialistas e polivalentes.
Porque o que eles querem é manejo de sala de aula, é como avaliar, é como monitorar a aprendizagem, é como organizar, como motivar o aluno. Enfim, são essas questões que os professores estão procurando. Então, parabéns, realmente é muito relevante. Obrigada. Aqui eu só queria colocar uma experiência de uma aluna que fez o doutorado trabalhando numa escola, e sabemos que uma escola depende muito da direção. O que a direção permite, o que a direção conduz, como é que ela permite que um professor se manifeste. Ela estava fazendo uma tese, trabalhando na nossa linha resolução de problemas, e resolveu pedir à direção se ela podia juntar os professores de matemática daquela escola e trabalhar com eles, mostrando o que ela estava fazendo. Como a supervisora era professora de matemática, ela achou força, porque pela direção ela não teria. Largaram-na numa sala de professores, onde, na hora do HTPC, ela poderia reunir os professores para falar sobre aquilo. Ficou um semestre trabalhando, ninguém queria perder essas aulas, ela conseguiu trabalhar com os professores, que todos se voltaram a trabalhar, como ela estava falando, ajudando, inclusive, na pesquisa dela. Então, há necessidade e há possibilidade. Quando entrava um professor, já modificava. Quando o lugar não podia, tinham que ir para a biblioteca. Não havia um lugar especial que a direção dava. Mas os professores se interessaram a partir do que ela fez, e foi um trabalho interessante, mas custoso. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. E ela teve. Bem, isso foi muito importante na direção de que ela falava com os professores. E um dia chegou a dizer para o professor de português: olha, não adianta você dizer para os seus alunos que a oração é sindética ou assindética. Diga a ele que mas não é verbo. Diga para ele que o que é uma preposição ou o que é uma conjunção, porque ele não consegue ler o enunciado do problema porque ele não sabe ler. Então, nós estamos com problemas dessa natureza com alunos de ensino médio. Sim. E o que vamos fazer com o professor? Vocês estão fazendo uma coisa que eu estou maravilhada. Não sei como é que vocês tiveram força para juntar todas essas coisas. Parabéns, eu agradeço. De resolver problemas. Resolver problemas, exatamente. Então, muito obrigada por ter sido convidada. Eu estou numa alegria muito grande de ter estado com vocês. Obrigada. Obrigada. Ana. Meu mini pitaco. É isso. Quando eu digo que a minha experiência de Ibope de muitos anos, e depois de Paulo Montenegro, e atual, da mágica que a pesquisa pode fazer para mobilizar por causas, não é tanto pela precisão do dado, não é isso que a gente está propondo, não é disso que se trata. Dá para fazer pesquisa de outro jeito, todo mundo sabe fazer, a gente já fez isso pela vida inteira, mas a graça aqui é o potencial de mobilização. Então, quando a Mabel fala, isso precisa chegar em quem faz 90% das formações continuadas. Como é que a gente consegue trazer, e aí também fazendo eco, a gestão pública para ouvir com emoção esse resultado, não com tecnicismo? É um pouco essa a ponte que a gente quer fazer. Como é que esse dado vai para o professor mesmo, para o conjunto de professores? Como é que vai para as universidades? Como é que vai para as universidades privadas, que também estão botando professor aí na sala de aula e, sei lá, eu bem de que jeito? 90%, 80%. Então, o que a gente quer, quando eu digo houve um casamento muito legal entre Matema e a gente, é por esse potencial mobilizador desse resultado, mais até do que pelo seu dado técnico, né? E acho que ele precisa, para aprofundar o conhecimento em torno disso, a gente precisa aprofundar, inclusive, do ponto de vista técnico, mas que essa seja um pouco o carro-chefe que move a guerrilha inicial da revolução. Acho que é por aí que a gente quer ir. Um detalhezinho para complementar a fala da Ana é que, mais do que só o ouvir, né, que eu acho que a Simone trouxe muito bem na fala dela, que eu queria bater palma, é justamente a gente não estar ouvindo de um lado versus o outro, né? É trazendo para pensar junto. Eu acho que isso é um grande valor e que amplia esse potencial de mobilização, né? Então,
Obrigada, Simone, por estar aqui representando o grupo de atuação e trouxe uma colega, né, que não participou do grupo, mas que, enfim, a gente fica muito feliz de poder ter os professores aqui também junto com a gente para pensar isso junto, né? Que não seja mais essa lógica de instituições pensando de um lado, professores recebendo do outro. Ao contrário, é esse pensar junto que a gente, né, Matema, a Rede de Conhecimento Social, vê de muito valor nesse processo. Neis, quer? Eu escuto muito das minhas amigas, dos meus colegas professores, que a academia produz teoria e que não nos alcança no chão da sala de aula. E não se conversa a teoria com o chão da sala de aula. A academia, com pesquisa, com mestrandos, doutorandos, produz conhecimento, mas não tem chegado na sala de aula. E muitas vezes nós torcemos o nariz, né, para o que a academia está produzindo, porque também não dialoga conosco. E nós precisamos ter esse diálogo da teoria, da pesquisa, do conhecimento produzido academicamente, nas literaturas, conversando com a sala de aula. Acredito que a TPC seria o melhor, o ideal, a escola sendo as escolas aprendentes, mas ainda nós não chegamos a isso ainda. Bom, obrigada por você ter chamado a atenção para esse ponto, porque acho que essa é a tarefa que o Matema trouxe para si mesmo desde a sua origem. Tentar fazer essa ponte entre a pesquisa e a sala de aula. E talvez por isso que a gente possa orgulhosamente dizer dos nossos 20 e mais anos de vida. Eu quero encerrar agradecendo a presença de vocês, a colaboração de vocês. O site está à disposição com os dados, assim, com um pouco mais de detalhamento. E esse canal está aberto. Quem quiser conversar com a gente, Inês@matema.com.br, Kátia@matema.com.br. Então, eu queria... nós vamos encerrar, então, faço as palavras da Inês, do agradecimento, mas eu queria agradecer também a uma equipe aqui que a gente está brincando, que é backstage. Né? Então, eu quero agradecer, na verdade, as meninas de azul, mas daqui a pouco eu queria agradecer a nossa equipe, a equipe Rede de Conhecimento Social e Matema, que atuou muito junto e acabou que nós, 4 aqui, assumimos essa conversa, mas assim, tem o Rodrigo, que está super apaixonado, né? A Arica e a Carol também. A Carol vibrou com o grupo de atuação, né? Ela está lá hoje no Face, né? Mas muitíssimo obrigada a vocês duas. No Matema, eu quero agradecer muito a Mirella. A Mirella é a nossa coordenadora de formação, ela abraçou a causa dessa pesquisa, levou uma parte grande, foi responsável, uma das grandes responsáveis por reunir, junto com a Rede de Conhecimento Social, esse grupo de atuação. A Cristiane, que acabou, não estava, embora qualquer projeto que diga respeito à formação esteja no guarda-chuva dela, porque ela é a nossa gestora pedagógica, mas não era, o guarda-chuva estava em outras mãos, e aí, quando precisou, ela pegou o cabo do guarda-chuva e foi. Então, muito obrigada, Cris, a Maísa, a Letícia, que ficaram aí com a gente em toda a organização da comunicação. E eu queria também fazer um agradecimento especial à Fabiana, porque a Fabiana chegou no Matema, acho que faz um mês, né? 3 semanas. E aí a Fabiana chegou e com tudo, chegou chegando, e a gente diz, toma que a organização é sua. Então, muito obrigada, turma da camisa azul. Aí. Obrigada também, por favor. Queria muito agradecer. Vocês estão vendo aqui o nosso site. Então, esse site foi feito em parceria com a AMI, que é um grupo de BH que tem nos ajudado com a identidade visual. Então, também obrigada para eles. E esse site já está disponível, e as pessoas que estavam nos assistindo via internet, que queriam baixar a apresentação, está tudo aqui, né? Tem o relatório completo, tem a apresentação, que basicamente é o que está aqui no site, só que com alguns detalhes. Dá para ver o surfista, Maísa?
é a apresentação da metodologia, da perguntação. E aí todo o trabalho do campo, vocês vão poder ver com todo... Aí, né? Então, aí, a hora que clica, vocês conseguem ver os dados, então está aí à disposição. O que eu gostaria de pedir? Algumas pessoas, nós vamos, e a Fabiana e a Maísa estão posicionadas para isso, a gente vai roubar 1 minutinho de vocês só para gravar um depoimento, né? E aí nós ainda temos café e também gostaríamos de fazer uma foto. E eu queria pedir ao pessoal que está nos ajudando aí, como é que a gente reúne? Na outra vez, nós ficamos aqui para não dar muita mobilidade, assim, da gente... Mas também tem ali fora, que dá para descer e a gente fica ali, que é um lugar muito bonito. Então, muito obrigada. Divulguem esta pesquisa, conversem, essa consulta, conversem com a Rede de Conhecimento Social. Obrigada a cada um de vocês que se disponibilizou a vir aqui. Obrigada mesmo.